se tem uma coisa que vai acontecer do momento que você nasce até o último dia da tua vida e vai acontecer em abundância, é problema. Então é melhor que a gente aprenda a conviver e a lidar muito bem com eles. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. Eu quero trazer aqui no decorrer desse vídeo a técnica de resolução de problemas proposta pela terapia cognitivo-comportamental. É uma técnica bastante utilizada no consultório, mas te adianto que essa técnica ela serve para vários problemas aqui, até porque eu não tô falando só da técnica, mas também de outras estratégias pra gente utilizar frente aos problemas que aparecem na nossa vida. Bom, você pode aplicar essa técnica aí de resolução de problemas que eu quero trazer pra você, mas você também pode tentar lidar com os problemas que te aparecem com aquelas habilidades que você já tem, que você já conhece. Você pode simplesmente continuar sofrendo por esse problema, ou seja, fazer absolutamente nada, simplesmente continuar com aquilo nas tuas mãos de uma forma passiva, ou você pode ainda piorar a situação. Sei que parece que não, mas às vezes a gente se encontra no momento financeiro um pouco mais apertado, ou então já gastou bastante, fez uma compra impulsiva e fala, quer saber? Vou chutar o balde, vou gastar muito mais, estourar mesmo o limite do cartão. Isso seria uma forma da gente piorar aquela situação que está diante da gente. Mas vamos pensar então que você vai partir para resolução de problema, para uma resolução saudável para você. Primeira coisa que se deve perguntar antes mesmo de aplicar qualquer estratégia para resolver é pensar se você pode resolver esse problema, se tem algo que você pode fazer a respeito disso para resolução. Se não tiver nada, se há algo que não está nas tuas mãos, como por exemplo um adoecimento de uma terceira pessoa na tua vida e isso está te impactando, é importante que você consiga praticar a aceitação radical, inclusive proposta pela terapia de aceitação e compromisso. E aceitar, já falei algumas vezes aqui pra você e também lá no meu perfil no Instagram. Aceitar não é um ato passivo, gente, é um ato ativo. É uma ação que a gente tem que fazer frente a algumas situações, porque não é a primeira reação que a gente tem frente a alguma coisa que a gente não concorda, que a gente não gosta e que a gente quer mudar. Aceitar não significa que você realmente concorda com aquilo, que você gosta daquilo, ou que você não quer mudar, que você quer ficar passivo diante daquilo. Mas significa entender as coisas exatamente como elas são. Entender que a tua preocupação não vai melhorar, que qualquer esforço que você for fazer ali não vai te levar mais perto da solução. Mas vamos pensar que sim, você pensou aí no problema e tem alguma coisa que você possa fazer a respeito disso. E aí é quando a gente começa a pensar nessas 5 etapas da técnica de resolução de problema. O primeiro passo é o da identificação. E esse passo ele vai abranger toda a forma como você identifica o problema. Então, quando é que aquilo se tornou um problema? Como é que você pessoalmente categoriza esse problema? Porque cada um de nós temos as nossas crenças e as nossas interpretações de como o mundo funciona. E o que é problema pra mim pode não ser ou pode ser de uma forma diferente pra você. A gente pode lidar bem com isso, entendendo que ter problema é normal, que faz parte da vida, como eu falei no começo do vídeo. É algo que vai aparecer com muita constância e variabilidade de graus e de intensidade na tua vida. Mas existem algumas formas também disfuncionais de você entender o problema. Por exemplo, pensando que ninguém tem um problema tão grande quanto o teu, achando que as pessoas não mudam, então realmente não tem nada que você possa fazer a respeito. Todas essas formas a gente categoriza como disfuncionais porque elas não vão te ajudar a chegar mais próximo de uma solução. E aí talvez entre aqui a importância de uma reestruturação cognitiva, algo que a gente faz também em terapia, para que você consiga ter um olhar um pouco mais saudável para encarar essa resolução. É importante também aqui, nessa etapa de identificação, que você esteja atento para não repetir hábitos no passado que não são tão bacanas assim. Se você é um adulto que tá me assistindo aqui, esse vídeo é pro público adulto, inclusive, provavelmente você já passou por bastante experiência na tua vida. É provável que você tenha vivido algo semelhante, ou algo que você possa identificar ali como semelhante. E é justamente olhando para essas situações, identificando ali aquilo que já aconteceu antes, que você pode se prevenir desses hábitos que podem ser prejudiciais nesse momento atual. O segundo passo aqui dessa estratégia de resolução de problemas é a definição e formulação. Nesse momento de definição, o que a gente vai fazer para definir é a gente separar aquilo que é viés, aquilo que é fato, daquilo que é interpretação. Então é o momento de fazer uma descrição detalhada, mas objetiva daquilo que está acontecendo, daquele problema que está se apresentando. Então você vai perceber ao longo do caminho que tem algumas coisas ali que dizem respeito à tua interpretação, a essa
essas crenças que estão associadas ao que é problema para você. E aí você vai separar isso para que você foque realmente naquilo que é fato objetivo e naquilo que você vai conseguir mudar e modelar de fato diante dessa resolução. Nesse passo também é que a gente começa a definir quais são os objetivos de uma forma muito clara. Qual é o objetivo de resolução que você quer ter com aquela situação? Essa resolução, ela pode ser focada no problema ou focada na emoção. Por exemplo, você quer fazer uma viagem, você quer fazer um intercâmbio, morar por um ano fora do Brasil e você precisa para isso juntar dinheiro. E você não está conseguindo juntar esse dinheiro. Esse é um problema que a gente consegue definir objetivos na situação, no problema que está acontecendo ali. Agora vamos supor que você perdeu a tua mãe. Tua mãe morreu e você está passando por esse processo de luto. Não tem nada que a gente possa fazer diante dessa situação para reverter. Então, o que a gente foca nessa resolução de problema é na emoção. Será que tem alguma outra forma, alguma outra emoção que você pode se utilizar, que pode ser mais favorável para você passar por esse momento? É mais ou menos assim que a gente vai definir esses objetivos. Uma definição super importante de ser feita aqui nesse segundo passo de definição e formulação é de definir quais são os obstáculos aí que você pode encontrar ao longo do caminho. Obstáculos esses que vão te impedir de chegar ali no objetivo final. Então vamos voltar nesse exemplo aqui de você precisa guardar dinheiro e pensar nos possíveis obstáculos para isso. Ter um dinheirinho a mais sobrando na tua conta corrente pode ser um possível obstáculo. Você vai querer gastar aquele dinheiro e não guardar, poupar para tua viagem. Seria interessante nesse caso que você tenha uma poupancinha, uma outra conta para deixar esse dinheiro separado e isso não se torne um obstáculo na hora de você guardar o teu dinheiro. Isso é importante também para que o objetivo ele seja factível, ou seja, você não esteja pensando aí num objetivo que seja impossível de alcançar. Terceiro passo, e na minha opinião o mais divertido de todos, fazer um levantamento total das ideias. Você já deve ter ouvido aí esse termo chamado brainstorm, né? Tempestade de ideias, no qual a gente levanta todas as ideias, todos os pensamentos para a resolução, nesse caso, que vierem à mente, para que ele realmente seja útil, que a gente possa usar isso ao teu favor e a favor da resolução do problema também. E algo que é super importante de fazer nesse passo é não discriminar, não julgar nenhuma ideia que vier na sua mente. Porque quanto mais ideias vier, maior a chance de ter uma boa ideia ali no meio. É provável que se você julgar, se você quiser descartar já alguma possibilidade aí de resolução dentro desse passo, você esteja descartando por um viés teu, então é importante que você adie esse julgamento. Claro que essa ponderação de quais são as ideias boas e as ideias ruins, elas vão vir, elas vão acontecer, mas elas vão acontecer depois e não nesse passo. E é importante também que você coloque realmente todas as possibilidades ali para que tenha uma maior variabilidade de ideias e dessa forma a gente consegue explorar um pouco melhor criativamente para encontrar a resolução que seja realmente a mais adequada para aquela situação que você está passando. Voltando no exemplo aqui de juntar dinheiro para um intercâmbio que você queira fazer. Bom, se a gente fosse fazer aqui um breve brainstorm só com as minhas ideias aqui, a gente poderia pensar em você gastar menos do que você ganha, pode pensar em você fazer uma renda extra, você pode pensar em assaltar um banco e colocar isso como uma ideia aqui no brainstorm. A ideia é que a gente realmente consiga focar e olhar todas as possibilidades para que você consiga fazer um julgamento depois mais voltado para o objetivo que você definiu no passo 2. E aí vamos para o quarto passo, tomada de decisão. É aqui que a gente vai ponderar todas essas ideias que foram levantadas no passo 3. Quais são as desvantagens, quais são as vantagens de cada uma dessas ideias, quanto tempo você iria gastar para colocá-las em prática, qual seria o tamanho do teu esforço, quanto que você teria que se dedicar para cada uma, qual seria o teu nível também de desgaste emocional para colocá-las em prática. Tudo isso vai ser levado em consideração na hora de você tomar a decisão. Ponderado esses pontos positivos, negativos, vantagens e desvantagens, você vai fazer essa escolha da melhor ideia baseado no máximo de benefícios que você vai ter com aquilo e o mínimo de prejuízos. Porque cada uma dessas ideias, pode ter certeza, vai ter seus malefícios e seus benefícios. Mas pensando aqui que você está buscando algo que seja mais saudável para você, é interessante que você consiga balancear esses benefícios e malefícios a teu favor. E o quinto passo é a prática da solução e a avaliação dos resultados. É realmente colocar em prática tudo isso que você pensou nessas 4 etapas anteriores. Isso é importantíssimo, a gente conseguir ir para a execução e não ficar só no planejamento. Mas
Mas ao longo desse caminho, ao longo de ir colocando os passos aí que você foi pensando e ponderando da ideia da solução, que você consiga fazer um automonitoramento, uma autoavaliação, se aquilo está dando certo ou não, se você está se aproximando do resultado que você está desejando, se você encontrou algum obstáculo no meio do caminho. É interessante que quando você encontra esse obstáculo no meio do caminho, você volte, recalcule a rota e veja o que é que você precisa fazer para mudar essa situação. Não continue se você sente que tem um obstáculo ali. Realmente pare e reavalie esse passo aí que você está tomando, mude se for necessário e volte a praticá-lo. A gente tende a querer focar muito na resolução ali daquela questão, né? E se resolveu, tá ótimo, vida que segue, mas é muito interessante fazer esse automonitoramento, que você pode aprender com esse problema que está aparecendo na tua vida e tendo esse olhar um pouco mais consciente, um pouco mais intencional para como você resolveu esse problema, é muito mais fácil de você aprender para uma nova situação que vier a aparecer. Eu espero demais que esse vídeo tenha te ajudado. Se você conhece alguém aí que está passando por algum problema e que pode se beneficiar dessa técnica de resolução, compartilha esse vídeo aqui com ele, tá? Aproveita para se inscrever aqui no canal, que semana que vem eu volto com mais um vídeo para você na quarta-feira. Um abraço e até lá!